O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando este domingo da Ascensão do Senhor. Na igreja, nós vamos percebendo que tudo tem um sentido, um sinal, um significado, uma importância. A gente não pode esquecer. Nós estamos hoje vivendo esta solenidade da Ascensão, sob o lastro de toda a caminhada pascal que estamos vivendo, desde a ressurreição do Senhor, já olhando para frente, olhando para o próximo domingo, que é o domingo de Pentecostes. Para enviar o Espírito de Deus, o Filho sobe, retorna para o Pai, para de lá, com o Pai, pela ação deste Espírito, manifestar a vivência da missionariedade da igreja. O que quero dizer? Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo, que é Ele também, Cristo. Cristo viveu conosco um tempo, aqui, homem e Deus. Sofreu a morte, ressuscitou, passou os dias de sua ressurreição entre nós. Vimos aí muitas ações dos encontros de Jesus com os discípulos, com as pessoas, ele já ressuscitado. Mas ele precisava voltar para Deus. Então, hoje é esta celebração da subida de Jesus para o céu, para estar à direita de Deus Pai, como a gente diz, todo o credo que a gente reza. De lá ele envia o Espírito para que até hoje esse Espírito conduza a vida da igreja até a sua segunda vinda, que a gente às vezes, não sei se tem medo de falar ou não fala tanto. É interessante, claro que domingo que vem vamos tratar sobre isso, se Deus quiser, com mais propriedade. Mas estamos aqui hoje, muitos já vieram antes de nós, porque nós, como igreja, estamos nos preparando para a segunda vinda de Jesus. Quando ele vier em glória novamente, não tem mais padre, não tem mais igreja, não tem papa, não tem mais nada, porque só ele completa. Me diga, para que igreja se Cristo já vai estar presente?
Mas enquanto ele não vem na segunda vinda gloriosa, a igreja existe para nos levar até ele. As pastorais existem para nos unir até ele. Os movimentos existem para que estejamos unidos a ele. Às vezes a gente não entende por que é que tem pastoral, por que é que tem as ações da igreja. É para nos preparar para esta segunda vinda, que ele pode vir a qualquer momento, de forma como a gente espera, falo gloriosa, mas vocês se lembram de uma coisa: quando Jesus veio a primeira vez, ele não veio na expectativa messiânica dos judeus. Ele não veio em carro de fogo, ele não veio, por exemplo, em carruagem de ouro. Ele veio simples, na humilde manjedoura de Belém. Porque Deus se manifesta da forma que Ele quer e não da nossa. É por isso que às vezes a gente quer uma coisa ou quer que Deus se manifeste do nosso jeito, e Deus dá a resposta e a gente não percebe, porque nós criamos a nossa resposta. E a resposta de Deus é qual? É a resposta do humilde, é a resposta da simplicidade, é a resposta dos pequenos gestos, é a resposta que vai dar realmente a sustentação às coisas. O que é simples e humilde se manifesta. O que é esplendoroso, às vezes, visivelmente, é só à vista. Às vezes não tem profundidade, não tem essência. E nesta solenidade da ascensão do Senhor, nós estamos celebrando a essência. Cristo retorna para Deus e leva a nossa humanidade. Então nós temos um Deus, mais do que nunca, que nos conhece e abre para nós as portas da eternidade, que já estavam abertas na ressurreição, mas que agora se planifica, porque Cristo ressuscitou. Aí você vai dizer, claro, ele ressuscitou Lázaro. É diferente. A ressurreição de Lázaro, ela é material. Lázaro depois morreu. A ressurreição de Cristo não. Por isso que se completa a ressurreição da Páscoa, se completa hoje, quando ele volta para Deus, de onde nunca saiu, porque ele é Deus. Esse retorno não era porque Cristo necessitava voltar, se ele é Deus, mas foi para abrir as portas da ressurreição para mim e para você. Esta é a ação da ascensão do Senhor. E neste contexto, a primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, vai dar continuidade ao evangelho dele. Por isso que ele começa logo na primeira parte da leitura, ele diz: no primeiro livro, ó Teófilo. Qual foi o primeiro livro de Lucas? O Evangelho. E Teófilo, quem é? Não é uma pessoa. Teófilo significa aqueles que são amigos de Deus. Então, no meu primeiro livro, ó amigos de Deus, é uma tradução simples, eu já retratei tudo o que ele fez, mas eu vou aqui adicionar o que aconteceu no momento da sua ascensão. E o que é que ele nos deixou? Ele nos deixou um grande sinal, o sinal que na segunda leitura nós vamos compreender, que está na carta de São Paulo aos Efésios, o sinal da verdadeira liberdade, mesmo estando prisioneiro como Paulo. Isso é interessante, porque a ascensão liberta, e não é uma liberdade qualquer de estar fora de paredes, é a maior liberdade, que é do coração. Quem vive a liberdade da ascensão do Senhor pode estar preso como Paulo, mas se sente livre, porque não é a prisão humana que destrói o homem em si, é a prisão existencial de tudo aquilo que nós carregamos muitas vezes e não jogamos fora. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esta celebração de hoje, ela tem uma ligação profunda com a ressurreição e, como disse, nos liga ao próximo domingo. É por isso que essa semana é tão forte. Semana de oração pela unidade dos cristãos, novena de Pentecostes, nos preparando para o domingo. Tantas ações nós vamos vendo. E aí, diante disso tudo, é evidente que colocamos toda a situação que vivemos. Olhemos com esperanças, intensifiquemos as orações, mas nos lembremos
que o Senhor sobe aos céus e nos liberta da maior de todas as amarras, que é a morte. O Senhor, eu estava exatamente pensando nisso antes de vir para cá, uma coisa que já disse outro dia: só existe morte porque pecamos. Se não houvesse pecado, ninguém morreria. O céu já era plenamente aqui em si. Mas, enquanto isso, a gente erra, tem medo da morte, às vezes não acredita na ressurreição e não faz por onde melhorar. Continua com os erros antigos e com as mesmas ações. Então vamos viver esse tempo como o Salmo nos diz hoje. Vamos viver esta aclamação que o Senhor viveu, porque Ele não está entre nós no sentido que da sua segunda vinda, mas está presente na sua ação salvadora na vida da humanidade.